Olá, meus irmãos, graça e paz, seja bem-vindo. E vamos agora para mais uma lição, né? E importância do batismo nas águas. Vamos falar um pouco sobre o batismo. Antes de você iniciar o seu estudo, sempre faça a sua oração, tá? Nós sempre oramos juntos quando nós estamos online, mas é sempre importante quando você estiver sozinho, assistindo esses vídeos, qualquer aula que você venha assistir, até mesmo a própria leitura bíblica, sempre é importante você pedir direção do Espírito Santo de Deus para que ele venha ministrar o seu coração. Amém? O texto que nós iniciaremos está em Marcos, capítulo 16, verso 16, que diz: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Tá? Na sua revista, e na introdução diz: uma das palavras mais conhecidas no cristianismo é a palavra batismo. Geralmente, ao pronunciá-la, nós imaginamos logo o batismo nas águas. Porém, fato é que Jesus também nos ensinou sobre o batismo no Espírito Santo, lição que nós trataremos mais tarde. Há, contudo, um outro tipo de batismo, não tão frisado como esse, mas ainda assim de suma importância para que possamos entendê-lo. Trata-se do batismo no corpo de Cristo. Visando o nosso aperfeiçoamento espiritual, bem como a compreensão clara da relevância do conhecimento das verdades bíblicas, trataremos de dois tipos de batismo: batismo no corpo e batismo nas águas. O que o batismo não faz? Enquanto alguns ignoram a importância do batismo nas águas, outros supervalorizam este momento. O catolicismo deixou como herança o conceito de água batismal transfere graça divina, tanto que batizam crianças para que não morram pagãs. Pagãs pecadoras, tá? Segundo eles ensinam. Esta doutrina perigosa é aquela que prega a regeneração batismal, ou seja, que o batismo nas águas participa da salvação do homem, purificando de seus pecados. É bom nunca esquecer que a salvação é consequência do arrependimento de pecados daqueles que depositam sua fé em Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Então, o próprio texto, quando nós lemos aqui, em Marcos 16, o próprio texto diz: quem crer, né, ele destaca, quem crer que não é batizado, né, na verdade, desculpa, ele destaca quem crer. Então, ele destaca que não é batizado em si, né, não é o batismo em si, mas o crer, que leva ao arrependimento e transforma o homem, e faz a transformação do homem. Então, o texto vai dizer: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então, quem crer e for batizado será salvo. Porém, quem não crer será condenado. Então, não adianta você batizar, né? Você batizar, ser batizado nas águas e não crer em Jesus. Mas isso é possível? Isso acontece de pessoa se batizar e não crer em Cristo? Acontece muito. Tá? Inclusive está essa questão da doutrina da regeneração batismal. Tá? Aí eu não creio em um monte de coisa, creio em um monte de ídolos, mas se eu me batizar eu vou ser salvo. Né? Não é por aí. Você tem que crer em quem? Em Cristo Jesus, como único e suficiente Salvador, como Filho de Deus, como Messias, como aquele que morreu, que foi preso, que morreu e que ressuscitou, e que um dia irá buscar. Então, nós temos que crer nesse princípio, temos que crer nesta verdade. Se nós não crermos nesta verdade, não adianta se batizar. O batismo, como a revista diz aqui,
ela é consequência de arrependimento de pecados daqueles que depositam a sua fé em Jesus Cristo. Né? É a consequência. Tá? Nós vamos falar sobre o batismo de criança, indulgência, desse tópico aqui, né? Segundo o catolicismo, né? Batismo de criança, no próximo domingo, tá? Porque essa aula aqui ela é dividida em duas partes, nós estaremos falando a respeito disso no próximo domingo, tá? Mais especificamente. Então, o batismo no corpo de Cristo, na sua revista. O batismo no corpo de Cristo, ou o batismo da salvação, é o batismo simbolizado no batismo nas águas, como vejamos, né? Aí está escrito aí, à primeira vista, esse texto parece nos dizer que realmente o batismo é essencial à salvação do homem, algo que juntamente com a fé o purifica. Sendo assim, de fato faz sentido ter o batismo, valor sacramental, na salvação do homem. Contudo, ao pensarmos dessa maneira, estaríamos negando tudo quanto a Bíblia ensina sobre a simplicidade da salvação. A Bíblia, em ponto nenhum, coloca o batismo como integrante desse maravilhoso acontecimento. Por que então ela frisa este versículo como parte essencial no processo de salvação, juntamente com a fé? A resposta é que o batismo não é o nosso conhecimento, batismo nas águas, e sim o batismo no corpo de Cristo. Vamos esclarecer um pouco mais esta questão. Batismo significa, no grego, imersão. Antes de seguirmos a Cristo, estávamos afastados de Deus e longe da vida eterna. Vivíamos no pecado, vivíamos longe da promessa, não conhecíamos a Deus. Então estávamos longe da vida eterna, que é Cristo Jesus. Contudo, quando nós nos arrependemos, né? Quando você foi à igreja, ouviu a palavra, Deus ministrou seu coração, aí você chorou no louvor, você sentiu algo diferente, você começou um processo de transformação na sua vida e você começou a tomar posições, decisões. Eu vou me batizar, eu vou caminhar com Jesus, eu vou estar na igreja. Então, quando há esse arrependimento, cremos em Cristo como o único caminho para Deus. Então, nós fomos imersos na vida eterna. Nós imergimos na vida eterna quando nós conhecemos Jesus. Quando nós de fato o conhecemos, nós o obedecemos. Então, quando nós obedecemos, nós imergimos na vida eterna. Passamos então a fazer parte de um só corpo, o corpo de Cristo, que é a igreja. Então vamos ver o que Paulo nos diz. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Isso está em 1 Coríntios capítulo 12, verso 13. Ou seja, por este batismo fomos imersos num só corpo espiritual. Fomos batizados no corpo de Cristo. Este é, sem dúvida, um batismo espiritual, invisível, que acontece no exato momento da conversão, fazendo com que quem crer e for batizado será salvo. Entenderam até aí? Então, este batismo nos insere nos batiza na vida eterna, e nos insere, tá? A partir desse momento, a vida que recebemos não é nossa. É a vida de Deus. Esta imersão na vida eterna, na vida de Deus, é o batismo no corpo de Cristo. O momento em que passamos a desfrutar da vida eterna. Precisamos entender também que muitos creem, mas não são batizados no corpo de Cristo, pois creem sem se arrepender. Eu creio que Jesus... Tem muita gente que fala isso, gente. Você já deve conhecer alguém. Eu creio que Jesus... Eu creio em Jesus. O senhor crê em Jesus? A senhora crê em Jesus? Você crê em Jesus? Creio. É um homem, né, muito maravilhoso, um profeta de Deus, o Filho de Deus. Fala tão bem de Jesus. Há pouco tempo atrás eu passei um vídeo para vocês, falando sobre a igreja, sobre cristãos, né? As pessoas fazendo uma pesquisa na rua, uma igreja fazendo uma pesquisa na rua, onde ele tinha jovens, pessoas respondendo algumas questões relacionadas à igreja, a cristãos. E você vai ver que teve gente que não conhecia Jesus, e falou assim: Jesus, cara, é um cara legal. Jesus, eu creio em Jesus. Jesus é um cara, sem explicação, Jesus é um cara, né?
Então as pessoas até creem em Jesus, mas creem sem arrependimento. Elas creem sem se arrepender, elas não conhecem a Cristo. Então aceitam a ideia da salvação, reconhecem que estão errados, mas não se arrependem, não mudam, né? Eu sei que sou errado, eu sei que eu vivo uma vida errada, eu sei, mas não quero mudar. Quero viver essa vida aqui. Muitos até acreditam assim, para mim não tem mais jeito não, eu já sou um pecador que para mim não tem mais jeito, não tem volta não. Então creem, mas não se salvam de sua condenação, tá? Então a gente precisa entender essa analogia, esse ato de batismo do corpo de Cristo. Este ato simbólico de forma espiritual, como a gente leu aqui, Bom, vamos lá. Quando nós nos batizamos nas águas, nós precisamos entender que ali estamos declarando que morremos para os nossos pecados. Crucificação. Estamos crucificando os pecados. Opa, vamos lá. Vamos fazer analogia aqui o que está escrito, a cruz. Então nossos pecados estão sendo crucificados naquele momento. Onde nós sepultamos o nosso eu, né? Morte. Sepultamos o nosso eu ali, a nossa vida não é mais nossa, o nosso antropocentrismo já não faz mais parte, nós queremos fazer a vontade de Deus e não a nossa vontade, o nosso eu ali ele é sepultado, e nascemos para uma novidade de vida. Nós morremos crucificação, nós sepultamos o nosso eu, morte, sepultamos, né? E ali nascemos de novo, ressurgimos em novidade de vida, a ressurreição. Então, como disse aqui na revista que a gente acabou de ler, que a partir do momento do batismo, a vida que recebemos não é nossa, ela não nos pertence mais. Nós nascemos de novo e nascemos para Cristo. Nascemos para que Ele governe sobre nossas vidas. Pai nosso que estás no céu, venha a nós o teu reino, o seu governo sobre nossas vidas. Mas, e daí, nós imergimos na vida eterna. Fazemos essa imersão para a vida eterna. Nossa circuncisão espiritual. Vou caminhar aqui na revista. Muita gente confundia isso. Criam que bastava o batismo nas águas após a crença na promessa para que já tivéssemos garantido o seu passaporte para o céu. Mas Paulo sabiamente explicou: porém, judeu é aquele que o interiormente porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão aqui é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Está em Romanos capítulo 2, 29. Então os judeus, eles circuncidavam-se, né? Os seus filhos eram circuncidados, pegava ali a carne do prepúcio, cortava, e ali era um pacto de aliança com Deus. Eles faziam uma aliança. Então essa circuncisão não é mais necessária ser feita. O povo judeu até hoje faz essas práticas, esses costumes. Só que nossa circuncisão, Paulo vai deixar isso claro, que é no nosso coração, né? Em outras palavras, Paulo queria mostrar-lhes que o batismo que salva é o batismo espiritual. Essa aliança que a gente faz com Deus, ela é espiritual. Quando nós imergimos, a Santa Ceia é espiritual. É um pacto de uma nova aliança com Cristo. E nós vamos falar disso lá para frente. É uma aula também muito interessante, muito específica e muito rica, para que nós possamos entender o que de fato nós fazemos todo mês, né? Não é físico, pois ele exorta, diz Paulo, os irmãos de Filipos, a terem cuidado com os da falsa circuncisão. Está lá em Filipenses 3, 2, 3. Tá? Eu vou ler uma folha aqui de Augusto Nicodemos, eu vou depois colocar essa folha para vocês aqui, mas Augusto fala assim, ó: a circuncisão é substituída na nova aliança pelo batismo. Olha aí. Nós somos o novo Israel de Deus, a continuação espiritual do povo de Deus. A aliança que Deus fez com este povo é a mesma aliança que Deus tem conosco, mas não com sangue de animais, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo. Então, pacto de sangue.
tá? Quando você sacrifica a sua vida, você está ali fazendo esse pacto com Cristo. Jesus, ele morreu na cruz, derramando o seu sangue para poder fazer esse pacto conosco. A circuncisão era feita e sangrava, sangra até hoje. Então era um pacto de sangue feito. Os animais eram um pacto de sangue. Tudo era feito um pacto de sangue. Jesus, ele fez tudo isso em uma só atitude, que foi na cruz. Como cordeiro, como forma de circuncisão, tudo. Ele revelou toda a profecia em um só ato, que foi a sua morte na cruz. Tá? Então, não é mais com sangue de animais, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo. Não é mais com a circuncisão, o sangue da circuncisão, mas pelo precioso sangue de Jesus, sangue puro, sangue carmesim. A circuncisão era o símbolo da fé que aquele povo tinha em Deus. E é isso que o batismo no Novo Testamento representa. O batismo é o símbolo da aliança que Deus estabeleceu tanto tempo atrás, que Ele seria o nosso Deus e nós o seu povo. O batismo lembra a necessidade de sermos convertidos, porque era isso que a circuncisão representava, circuncisão do coração. O batismo representa a lavagem, limpeza, sendo a mesma coisa que a circuncisão representava. Antes de entrarmos na guerra, precisamos saber se estamos verdadeiramente convertidos e se o nosso coração está circuncidado, se a alma foi lavada dos pecados pelo sangue de Jesus. Caso contrário, estaremos em uma guerra perdida, onde o seu inimigo não serão principados e potestades, mas o próprio Deus. Porque Deus resiste aos soberbos, estende a mão contra aqueles que, mesmo nascendo no povo da aliança, não querem andar de acordo com os termos da aliança. Entendem isso? Os únicos mandamentos que Deus colocou como costume da época, de forma de aliança, como uma aliança, foi o batismo e a Santa Ceia. A ceia eles já faziam de uma forma diferente, claro, como eu disse, vocês vão entender lá na frente, lá quando eu explicar para vocês. Mas é os únicos costumes da época que Deus, até hoje, manteve. São os únicos. O batismo e a Santa Ceia. Tá? Quando nós analisamos as Escrituras Sagradas, vemos Jesus em diversas passagens ensinando com os atos a verdadeira purificação e a verdadeira lavagem. Nenhum banho ritualístico judaico, preste atenção nisso, poderia conseguir isso. Era costume dos judeus se lavar de várias formas para se purificar. E Jesus mostrava para eles que a verdadeira lavagem ou limpeza era de dentro para fora. Jesus fez isso com um paralítico no tanque de Betesda. Isso está lá em capítulo 15 de Mateus, verso 1 até o 20. Tá? E vocês veem Jesus debatendo com os religiosos, porque os discípulos não lavaram as mãos para comer. Vemos o próprio Pilatos ironizando os judeus em seu ato de lavar as mãos com seu sangue inocente. Então existem 3 tipos de purificação, preste atenção aqui nisso. Não falaremos das formas de batismo, porque isso, como eu disse, será da próxima aula. Vamos falar das formas de batismo, a gente já falou um pouco, mas vamos falar um pouco aqui de 3 distinções de batismo, 3 tipos de purificações. Primeiro, teve lá significa imersão, que é o que nós estamos tratando aqui, que é o que Cristo nos ordenou. O mekvê deu tanque, ou seja, lavar-se no tanque depois do sacrifício do templo. Eu vou postar para vocês aqui embaixo as imagens dos tanques que existiam na época. Eram muitos, eram centenas em todos os lugares, inclusive em casa tinham tanques de purificação, onde os judeus ali se purificavam. Eles entendem que a lavagem nos lava dos nossos pecados, nos purifica, somente a lavagem com água, de uma forma ritualística. Eles entravam e saíam da água toda vez, tinha um tanque dentro das suas casas.
Você vê, tem um tanque de Betesda, o tanque de Siloé. Todos esses tanques eram tanques de purificação, por causa de costume dos judeus. Eles acreditavam que se entrasse ali, eles saíam purificados, né? Principalmente depois que saíam do templo, onde eles iam levar os seus sacrifícios para o sacerdote, e ali eles voltavam e tomavam esse banho de purificação antes de entrar e depois de sair, e depois que eles saíam, tá? E existia também um outro batismo, que é o Netlar Yadaim. O Netlar Yadaim, lavagem das mãos e dos pés, que foi o que Jesus fez com os discípulos, né? Lavou as mãos e os pés dele, mostrando ali humildade, né? Então entende que o verdadeiro batismo não é uma lavagem. Ele não é você entrar no tanque, eu marquei para me batizar com o bispo Francisco da igreja e tal, vamos batizar, e você mergulha e já acha que mergulhou ali, já saiu totalmente santo, que teus pecados ficaram todos ali, e que você não vai pecar nunca mais, né? Você não vai pecar nunca mais. De fato, os nossos pecados vão ficando para trás, aqueles que cometemos, mas a gente se engana achando que a gente não vai pecar mais, né? Que ali houve realmente uma mágica, né? E que de fato não é assim. Existe um processo. Pecados sempre cometeremos. Não vivemos mais antes de nos batizarmos, né? Nós não vivemos mais no pecado. Há uma diferença muito grande entre nós vivermos no pecado e cometer pecados, né? Pecados nós cometemos todo dia, até dormindo a gente comete, né? Por isso a graça de Deus, misericórdia do Senhor sobre nossas vidas. Pedro diz em 1 Pedro capítulo 3, 21, o seguinte: tal como esta figura, agora também o batismo nos salva, não de desposamento da imundície da carne, mas a resposta de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Cristo Jesus. O verdadeiro batismo está, como eu disse lá no Tevilar, ou seja, na imersão. Essa imersão para a vida eterna, na conversão que é feita de dentro para fora, aquela que nos faz andar em novidade de vida. Essa é a verdadeira imersão. Esse é o verdadeiro batismo. Irmão, eu vou para a igreja todo domingo, eu estou na igreja o tempo todo, eu faço as minhas orações, eu leio o Salmo 23, eu me batizei, eu tomo a ceia todo domingo, estou fazendo minhas obrigações com Deus, não devo nada a Ele, né? Então estou certinha com Deus, então eu vou para o céu, né? A gente faz um cronograma, a gente faz um checklist, estou fazendo isso aqui, então está certinho, então pá, beleza. Eu dei o meu dízimo, agora eu vou para a igreja, aí eu vou tomar um banho. Aí não, eu tomei um banho, eu tomei um banho no tanque lá da igreja, Deus que me perdoe. Eu tomei um banho, eu vou para a igreja todo domingo, eu tomo a ceia, e então tá bom, então tá legal. Se vive uma forma religiosa. Não tem compromisso com a igreja. Não fala de Jesus para ninguém. A pessoa não entendeu o que é. A pessoa não entendeu o que é imergir, mergulhar, nadar profundamente nesse sobrenatural, nesse oceano de maravilha, de glória e de poder. De se sentir arrependido a cada dia, matar a carne todos os dias, ser lavado pelo Espírito Santo de Deus todo dia, falar: eu não quero viver sobre essa carne, eu não pertenço a esse reino, eu quero ser melhor, eu quero viver melhor a cada dia, eu quero ser um servo melhor, eu quero ser uma serva melhor. Não, se vive muitas vezes uma religiosidade. Colocando uma máscara, colocando uma carapuça, um pano, não sei, uma imagem que não é nossa, fingindo que é alguma coisa que não é. Precisamos mudar, precisamos ser melhor que ontem. Nossa, como eu sou miserável homem que sou. Eu preciso mudar a cada dia. Nossa, eu errei aqui, eu não quero errar de novo, Senhor. Isso, Senhor. Me ajuda, Pai.
Essa área aqui, ela continua me puxando para fazer o que é errado. Eu não quero ser assim, eu não quero fazer isso, Senhor. Me ajuda a mudar isso, Pai. E buscar o Senhor, jejuar, orar ao Senhor, derramar lágrimas nos pés do Senhor. Ficar ligado quando o pastor está falando. Se desligue de tudo. Se desligue das coisas todas à sua volta, se concentre no que Deus tem para falar para a sua vida. Deixe Deus falar com você através das Escrituras. Pare um tempo para poder adorar ao Senhor, você e Ele. Busque o poder do Espírito Santo sobre a sua vida, não para poder expulsar demônios, não para poder colocar a mão no outro e o outro ser curado, não somente isso, mas para que você seja melhor todos os dias. Tudo isso é maravilhoso, nós sermos usados por Deus, tocar no enfermo, ser curado, nós cantarmos no altar, a pessoa profetizando, eu canto lá no louvor, cantar e as pessoas se sentirem impactadas com as canções, isso é maravilhoso, mas ser melhor, isso é limitado, nós precisamos ser melhor a cada dia. Não é isso, somente isso que faz com que nós alcançamos o reino é alcançado por sacrifícios. Nós precisamos abrir mão de muita coisa, precisamos imergir verdadeiramente dentro dessa perspectiva, dessa esfera sobrenatural de Deus. O batismo nas águas, meus irmãos, o batismo nas águas. O cristianismo verdadeiro não é uma religião ritualista, a gente está falando sobre isso. A essência do cristianismo é o contato direto do homem com Deus por meio do Espírito Santo, olha aí. Portanto, não existe uma ordem dogmática, litúrgica, inflexível para cultuá-lo. Pelo contrário, deve haver liberdade para adotar um método que lhe seja mais adequado para expressar a sua nova vida com Ele. Olha só como é que explica isso. Apesar disso, existem duas cerimônias que são essenciais e que devem ser mantidas para sermos divinamente ordenados: o batismo nas águas e a Santa Ceia, descrita como ordenanças, porque foram ordenadas por quem? Pelo próprio Senhor Jesus Cristo. O batismo de João, vamos ler um pouquinho aqui. Eu anotei algumas coisas, eu vou passar. Continuando aqui, o batismo nas águas. E como eu disse para vocês, eu vou postar para vocês aqui algumas fotos, algumas coisas relacionadas ao batismo nas águas, a questão da purificação, que vai estar relacionada muito a cada tópico que eu coloquei aqui, ok? Então, a gente vai falar aqui um pouco das cerimônias ritualísticas que os judeus realizaram para a purificação. Na verdade, a gente não vai falar, isso aqui está relacionado a alguns tópicos que eu coloquei, das fotos que eu vou mostrar a questão da purificação, tá? Mas enfim, veio um homem chamado João Batista, o batizador, né? Batista em sua etimologia, a palavra baptista, né? Batista é o batizador, buscando a sua etimologia da palavra. Ela vem do grego, né? Por via latina, tá? Em latim, baptizare, do grego baptizen, ou seja, mergulhar, alusive à imersão completa que se fazia na igreja primitiva. A igreja primitiva, eles utilizavam na mergulhar, imersão completa, tá? Batismo de João, seguindo o batismo de João. Então, como eu disse para vocês, realizavam-se banhos. Todos os judeus mergulhavam, lavavam as mãos, mergulhavam em um tanque que tinha em sua casa, tanque de Betesda, tanque de Siloé, e entre tantos outros tanques que existiam também em Israel. Tá? Existiam muitos tanques em Israel. Tá? Então, aí veio João Batista fazendo um batismo diferente. Né? Porque fazendo um batismo diferente. O batismo que era realizado por eles, ou seja, pelos judeus, era para si próprio, para as pessoas que se sentiam perfeitas, já prontas, religiosos. Eu já tenho minha religião, como eu falei aqui, dei um exemplo de vou para a igreja, aí tomo um banho, eu estou bem com Deus, então agora só vou lavar, me imergir. Eu estou fazendo tudo certinho. Viu aquele jovem rico, quando chega para Jesus, Jesus fala para ele, né? Amai a Deus, o que é preciso para alcançar o reino de Deus? Né? Ele pergunta, o que é possível para alcançar a salvação?
E Jesus vai falar para ele, ó, amar a Deus sobre todas as coisas, amar pai e mãe, tal. Começa a falar para ele, mas essas coisas todas eu tenho visto desde pequeno. Jesus, pô, faz bem, realmente, você faz. Você faz. Então faz o seguinte, larga tudo e me segue. Aí a Bíblia diz que ele já ficou triste, ele pegou, virou as costas e foi embora. Então, abrir mão de tudo para seguir a Cristo. Ele, de fato, era uma pessoa religiosa, que também tomava banho, que fazia o batismo para si próprio, uma forma de purificação para si próprio, já se sentia pronta, já se sentia perfeito, não preciso largar tudo, eu sou rico, eu já faço tanta coisa, me batizo, me purifico, eu estou certinho, eu já estou pronto. Então, esse cara está falando aí, não faz muito sentido, né? O batismo de João era diferente, como eu estava dizendo aqui, porque era o batismo de arrependimento. As pessoas vinham até ele porque pregavam a respeito do reino, porque necessitavam de mudança, de conversão, de arrependimento. Elas entenderam que através do que João pregava, elas precisavam crer e se batizar com a certeza o porquê estavam fazendo aquilo. Então era um batismo público. Eles falavam, ó, eu sou um pecador. Público, todos viam. Você se arrepende? Vocês se arrependem? E João era engraçado. Arrependei-vos, raça de víboras. Né? Se arrependem. Vocês só vivem mergulhando, achando que isso aí já tinham purificado o pecado. Mergulhem aqui, confessem o pecado diante das pessoas, que vocês são pecadores e que vocês carecem da misericórdia de Deus. Né? Então, ele veio pregando dessa forma. João, queridos, tem uma história que é interessantíssima isso, está dentro da arqueologia, história de livros extras. Israel, quando você vai, já se dá visita ao local chamado Qumran. Qumran é o local onde os essênios, eles tinham ali, eles moravam ali no deserto e construíram um local longe do povo de Israel para poder viver longe do pecado, o entendimento deles, longe de toda aquela confusão que já estava corrompido. Eles queriam voltar a viver de forma santa com Deus. E aí eles fizeram muitos tanques. Ali eles estudavam a palavra, eles compilavam todos os textos antigos, tá? Enfim, e viviam ali de conhecimento, de ensino da palavra, aprendendo cada vez mais com Deus. Só que era um local onde eles era uma seita, não era algo voltado à igreja primitiva, ao entendimento de Cristo, porque Cristo naquela época já estava ali vivendo tudo isso. Jesus já vivia naquela época, não ainda realizando seus ministérios, estava iniciando, mas Jesus já era daquela época, então já existia esse povo, os essênios, e eles se alimentavam de mel silvestre, se alimentavam de gafanhotos, viviam no deserto, adorando a Deus ali.